Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula para tratarmos hoje sobre questões que já foram cobradas em segunda fase da OAB e hoje nós vamos trabalhar com o assunto envolvendo crédito tributário, um tema bastante recorrente na prova de segunda fase, muito questionado e por isso você precisa dominar esse assunto. Lembrando que a premissa, para você assistir esse vídeo é você já ter feito as questões. Então não adianta nada você só assistir a correção se você não tentar fazer as questões com o seu material de apoio, com os conteúdos que você tem aí anotado no seu estudo. Não é para olhar o gabarito na internet, mas para você tentar estudar e depois sim assistir o vídeo de correção. Vamos lá? A primeira questão fala sobre março de 2009, João, após ser citado em execução fiscal, vendeu um automóvel a Pedro, acarretando a sua insolvência, Então ele fala que após ser citado, ele vendeu o automóvel, para caracterizar aqui a fraude. Posteriormente, a Fazenda requereu a penhora do bem, que foi prontamente deferida pelo juiz da execução. Inconformado, o Pedro, que foi o comprador, ajuizou embargos de terceiro, alegando que quando adquiriu o veículo, não havia restrição judicial sobre o bem, por não constar registro de penhora relativo ao automóvel. O veículo foi adquirido de boa fé, descaracterizando, portanto, a fraude à execução, conforme sustentou o embargante, com base no entendimento jurisprudencial pacífico. Quando a prova fala entendimento jurisprudencial pacífico, súmula. Com base na aplicação da legislação, os embargos devem ser acolhidos? Aqui é não, pessoal? Pois no direito tributário, o artigo 185 do CTN estabelece que é proibida a alienação de bens após a inscrição em dívida ativa, sem reservar patrimônio suficiente para pagamento da execução. Então aqui é uma regra própria, Não se aplicando, portanto, o entendimento da súmula 375 do STJ, O entendimento, a súmula 375, vou pegar aqui no meu vadimécum, A súmula 375 do STJ, ela fala que para caracterizar a fraude, você tem que demonstrar a má-fé do adquirente, Súmula 375. Ele fala, o reconhecimento de fraude depende do registro do bem ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. Mas o STJ já disse em diversas oportunidades que esse entendimento não se aplica para o direito tributário, porque no direito tributário nós temos uma regra própria prevista, como a gente acabou de escrever aqui, na súmula 375. Então você vai dizer que não vai se aplicar a súmula 375, que é o entendimento jurisprudencial pacífico, porque ele se aplica em execução civil. Execução tributária não se aplica. Legal? Questão 2. O Estado da Federação promulga uma lei ordinária que prevê como modalidade de extinção dos créditos tributários de sua competência inscritos em dívida ativa a dação e pagamento de bens móveis. Analise a regularidade dessa lei e a sua compatibilidade. Galera, aqui, teoricamente, qual foi o ponto na época de discussão? A violação ao princípio da licitação, O artigo 37, inciso 21 da Constituição, ele fala que para você poder administração pública comprar bens, é necessário licitação. Porém, esse entendimento do STF ele foi transformado. Em 2019, nós tivemos a promulgação de uma ADI no Supremo Tribunal Federal, e nessa ADI, uma ADI envolvendo uma lei estadual do Rio Grande do Sul, ADI 2405, e nessa ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo entendeu que é constitucional, Então, recente entendimento do STF compreende ser possível a edição de lei ordinária local, ou seja, estadual ou municipal, para regular a forma de pagamento de seus tributos, não sendo obrigatório lei complementar, tá? Então esse é o primeiro ponto importante. Hoje, o artigo 156 do CTN, ele estabelece um rol de hipóteses que exige lei complementar. Mas extinção do crédito tributário, de acordo com o entendimento do STF, nessa ADI 2405, eles entenderam que não é uma obrigatoriedade extinção de crédito tributário ser definido por lei complementar. E segundo ponto, pode a lei estadual prever a modalidade de pagamento em bens móveis, desde que não prejudique o princípio da licitação, tá?
Ou seja, você não pode usar esse método como método regra. Esse método tem que ser exceção. Pagamento de bens móveis como forma de extinção tem que ser a exceção para não prejudicar o princípio da licitação, tá? Gente, se ela falar sobre lei federal, aí nós vamos usar o CTN. Só pode a dação em pagamento de bens imóveis. Agora, se a lei local, estadual ou municipal prevê diferente, pode, desde que não prejudique o princípio da licitação, tá? Conforme o artigo 156 do CTN. Aqui a gente vai citar o artigo 156 do CTN, que trata das modalidades de extinção do crédito tributário. Você não precisa citar a ADI 2405. Só estou aqui trazendo ela para que você, caso depois queira estudar, né? Na época que caiu essa questão, lá em 2010, se eu não me engano, falava diferente, né? A gente usava o artigo 37, inciso 21, que trazia o princípio da licitação. Porém, o Supremo agora, em 2019, mudou o seu entendimento nesse sentido, tá? 3. Um jovem de 14 anos, sempre a questão do menor, né? Especializado em rastreamento de sistemas e informática em geral, aufere mensalmente a quantia de R$10 mil por força de um contrato verbal, né? De prestação de serviços. Nesse caso, entende o jovem, em razão da sua absoluta incapacidade civil. Isso influencia alguma coisa? Claro que não. Não estará distrito a qualquer obrigação. Então, à vista disso, o procedimento adotado pelo referido jovem está em consonância, porque ele não recolheu o tributo, né? Está em consonância? Não, pois, de acordo com o artigo 126, inciso 1 do CTN, a capacidade tributária passiva, né, que é a capacidade de pagar tributos, independe da capacidade civil, das pessoas naturais, tá? Então aqui não importa se você é menor de idade, você tem que pagar. Ó, a questão 4 é a mesma coisa, ó. Caio tem 10 anos e seu pai o presenteou com uma casa no litoral. No entanto, o Caio não realizou o pagamento do IPTU, incidente sobre o imóvel. Caio, representado por seu pai, apresentou uma impugnação, alegando que Caio não tem capacidade civil e que, portanto, não pode ser contribuinte. O município negou o provimento, a impugnação, e Caio apresentou recurso voluntário, que foi inadmitido por inexistência de depósito recursal, que não precisa, né? Letra A. Caio pode ser considerado contribuinte do imposto? Sim, pois, de acordo com o artigo 126, inciso 1 do CTN, a capacidade tributária passiva, basicamente a mesma coisa, né? Capacidade tributária passiva independe da capacidade civil. B. É constitucional a exigência do depósito como condição para o recurso administrativo, conforme decisão do Conselho Municipal? Não, né, pessoal? Pois a súmula vinculante 21 estabelece que não é obrigatório o pagamento de depósito prévio, como condição de admissibilidade de recurso administrativo, tá? Se perguntasse sobre recurso judicial, você usaria a súmula vinculante 28. Como ele está perguntando sobre recurso administrativo, você usa a súmula vinculante 21, certo? 5. Em dezembro de 2014, a pessoa jurídica W teve falência decretada durante o seu processo de recuperação, iniciado no mesmo ano, em virtude da não apresentação do plano de recuperação no prazo. Considerando a ordem estabelecida na classificação dos créditos na falência, a União alegou que os créditos de imposto sobre a renda devidos relativos aos exercícios de 2011 e 2012 deveriam ser pagos antes dos créditos extraconcursais. Está errado, né? Então, letra A. Está correto o argumento da União? Não, né? Pois o artigo 184, vou abrir aqui o meu CTN, só para não confiar na memória, né? Artigo 184. Ó, já ia errar, tá vendo? Por isso que é bom não confiar na memória, né, pessoal? De acordo com o artigo 186, parágrafo único, inciso 1 do CTN, os créditos extraconcursais, ou seja, aqueles créditos auferidos durante a falência, os créditos extraconcursais preferem ao crédito tributário. Então, primeiro os créditos extraconcursais e depois os créditos fora da falência. Então, como a falência foi decretada em 2014, todas as dívidas auferidas em 2014, a partir de, são pagas primeiras com relação aos outros créditos, né?
Após a decretação da falência, a cobrança judicial do crédito pode prosseguir por meio da execução? Sim, né? Pois o artigo 180... Deixa eu pegar aqui. 187. Sim, pois o artigo 187 do CTN estabelece que a cobrança judicial, que é a execução, né? A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita à habilitação em falência. Ou seja, pessoal, o processo pode seguir, não tem necessidade nenhuma, né, de você habilitar na falência, ou seja, colocar a execução na falência, porque ela pode seguir de maneira apartada, independente. É claro que isso na prática não funciona muito, porque os bens, né, ficam aí confusos, porque como é que eu vou saber o bem que está na execução, o bem que está na falência, mas enfim, para a prova, eles vão perguntar o que está na lei. Legal? 6. Espero que você esteja indo bem aí nas questões. A empresa JLMS possui crédito no valor de R$500 mil em face da União Federativa XYZ, onde mantém a sede do seu estabelecimento comercial, sendo tal crédito oriundo de um precatório judicial, resultante de uma ação de desapropriação. Todavia, a empresa aqui cuidada encontra-se em débito com o Estado XYZ, em razão do não pagamento do ICMS. Até o presente momento, a legislação aplicável em pauta somente prevê como forma de extinção o pagamento em dinheiro. Então, ele não pode usar compensação, né? Porque a lei não permite. Então, letra A, qual a forma de extinção do crédito tributário que se amolda à liquidação do aludido débito com a utilização do crédito oriundo do referido precatório? No caso em tela, trata-se de compensação tributária. Prevista no artigo 170, né? Vamos olhar aqui, artigo 170 do CTN, né? Do CTN. B. Com base na resposta contida na letra A, a referida empresa poderia liquidar o seu débito fundado no crédito? Não, né? Não, pessoal, não. Pois o artigo 170 do CTN estabelece o requisito para a compensação, a existência de lei autorizadora, que no caso concreto não existe, permitindo apenas o pagamento em dinheiro. Você só vai poder escolher, né, a súmula 461 do STJ, você só vai poder escolher entre dinheiro ou entre precatório e compensação se tiver lei autorizadora, né? E aqui no enunciado tá claro que somente prevê como forma o pagamento. Então, por isso, não pode. 7. Sociedade empresária X foi autuada pelo Estado Z em 35% de ICMS, em razão do preenchimento incorreto de determinado documento fiscal. Observadas diversas inconsistências, no auto de infração, os advogados impugnaram administrativamente. No curso do processo, nova lei foi publicada, estabelecendo uma nova penalidade, né, e retroatividade aqui, para os casos de preenchimento incorreto de documentos, agora no percentual de 15%. Em regra, a gente aplicaria a lei do fato gerador, né? Mas aqui, no fato gerador, é 35% de multa. Já com relação à nova lei, é 15%, então ela ficou mais benéfica, né? Então aqui ele fala, ocorre que, embora pendente a decisão, o fisco inscreveu a sociedade assinalando a penalidade anterior de 35%. Não, né, pessoal? Letra A, o fisco poderia ter inscrito o contribuinte em dívida ativa naquele momento? Não, né? Não. Pois o protocolo de processo administrativo, suspende a exigibilidade do crédito tributário conforme o artigo 151, inciso 3 do CTN, né? Reclamação administrativa é a mesma coisa que impugnação, que recurso administrativo, tá? Então, quando você recorre administrativamente, suspende a cobrança. B. O percentual da multa assinalado no ato da inscrição está correto? Não, né, pessoal? Não. Pois o artigo 106, inciso 2, letra C, do CTN, que trata sobre a aplicação pretérita da lei, estabelece exceção ao princípio da irretroatividade, pois nesse caso aplicar-se-á a lei mais benéfica, portanto, a multa de 15%. Né? Ele aplicou a multa de 35%, mas na verdade teria que ser aplicada a multa de 15%, porque essa seria a mais benéfica para o contribuinte, certo?
8. Em março de 2016, a União ajuizou a execução fiscal em face da pessoa jurídica alfa para a cobrança de créditos de imposto de renda referente aos anos calendários 2013 e 14. De acordo com o exequente, em que pese a declaração dos créditos relativos aos anos calendários em questão, a contribuinte apenas efetuou o pagamento parcial dos tributos, sendo dessa forma devido ao pagamento da diferença inadimplida. Então, só olhar aqui, ela ajuizou a execução, a União ajuizou a execução em 2016 com relação a 2013 e 2014. Não tem aqui prescrição nada, né? De acordo com o exequente, em que pese a declaração, então teve declaração, em que pese a declaração dos créditos relativos aos anos em questão, a contribuinte apenas efetuou o pagamento parcial dos tributos, sendo dessa forma devido ao pagamento da diferença. Devidamente cientificada, a contribuinte, após o oferecimento da garantia, apresentou embargos, objetivando sua extinção, uma vez que a União não instruiu a petição com o demonstrativo de cálculo do débito. Não precisa, né? Alegou a contribuinte ainda que o crédito não poderia ser executado, eis que não foi realizado por parte o prévio lançamento. Não precisa, né? Porque você fez a declaração. Letra A. A execução fiscal deve ser extinta em virtude da falta do demonstrativo do cálculo? Não, né? Não. Pois não se trata de requisito obrigatório previsto no artigo 6º da Lei 6.830 de 80. Por isso, não poderá ser extinta a execução por força da súmula. Aí nós vamos colocar aqui 559 do STJ, né? A súmula 559, ela fala também que não é necessário, vou olhar aqui, súmula 559, só para confirmar. Perfeito, né? 559, cadê? 559, exatamente, né? Então, essa é a súmula. Tá? Não precisa, não é requisito. O artigo 6º, ele traz 3 requisitos: endereçamento, pedido e o requerimento para citação. Só. Então, não precisa do demonstrativo e nem tampouco do CPF ou CNPJ do devedor, né? A ausência de prévio lançamento por meio do processo administrativo regularmente instaurado inviabiliza a execução? Não, né, pessoal? Não, pois o contribuinte realizou a declaração do tributo. Sendo assim, a súmula 436, né, do STJ prevê que não será necessário nenhuma outra ação por parte da administração pública. Ou seja, já pode cobrar direto, né, pessoal? Porque a própria declaração que ele faz, o próprio lançamento que o contribuinte faz, já caracteriza a própria declaração. Então, a súmula 436 fala, ó, nessa hipótese, então, a autoridade fiscal não vai fazer nada. Quando o lançamento é de ofício, que é aquele lançamento que eu tenho que receber, aí a administração tem que dar um jeito. Mas nesse caso, em que ele próprio fez a declaração, só pagou a menor, já está constituído o crédito tributário, então não tem a necessidade de aguardar, né, algum lançamento complementar. 9. Em 2015, devido a uma grande enchente que assolou o município X, foi aprovada uma lei que reabriria por 1 ano o prazo de pagamento do IPTU. Quando reabre prazo de pagamento de tributo, é moratória, né? Qual o nome do instituto tributário utilizado para ajudar os contribuintes das áreas mais atingidas? O instituto tratado em tela é a moratória, né? Lá no artigo, vou pegar aqui, artigo 155, né? Então ela é a moratória, conforme estabelece o artigo 155 do CTN, né? Que prevê a possibilidade da reabertura do prazo de vencimento do tributo. Tá? Aí B. A lei poderia ter delimitado a aplicação desse instituto apenas a um conjunto de sujeitos passivos? Aqui, pessoal, o benefício ele foi aberto, né, aos contribuintes de imóveis prejudicados por áreas atingidas pela enchente, né? Então, se você vê lá o artigo 155, parágrafo caput mesmo, né? Ele fala: a concessão da moratória em caráter individual não gera direito adquirido. Só um detalhe aqui importante, pessoal, para ficar claro. Ó, aqui o Instituto da Tela da Moratória, você pode colocar 152 do CTN, tá? Porque ele fala, o Instituto da Moratória começa no artigo 152. Então você pode colocar o caput do 152, tá? 155 é mais um artigo, mas que fala da moratória individual. Como ele está perguntando da moratória como um todo, pode colocar o artigo 152, tá? E aí, ela pode sim, né? A lei poderia ter delimitado? Sim, pois o artigo
155, parágrafo único do CTN, estabelece que a lei poderá, poderá expressamente prever a sua aplicabilidade a determinada região do país, tá? Do país. Então, não tem problema nenhuma. Ou categoria de sujeitos, né? Ou categoria de sujeito passivo. Tá? Então, não tem problema nenhum. A lei ela não precisa ser para todo mundo, até porque a moratória ela visa dar um fôlego, né? Para a pessoa que está com dificuldades de pagamento e aí, com isso, conseguir restituir, conseguir ter mais prazo para pagar, certo? Questão 10. A pessoa jurídica XYZ, notificada pela União para que proceda ao recolhimento de crédito fiscal, tenta colocar seus bens em nome de terceiros. Olha só o golpe. Ciente do fato, a União requereu medida cautelar fiscal. Galera, a cautelar fiscal é uma ação judicial promovida pela Fazenda que antecede a execução. Porque a execução, qual é a finalidade dela? Bloquear patrimônio para pagar a dívida. Só que às vezes o cara, como ele sabe, ele já é sagaz, né, aquele devedor profissional, o que ele faz? Ele se desfaz do patrimônio antes da execução chegar. Não tem aquele prazo de até 5 anos para executar depois que vence? Então o que a Receita Federal, a Fazenda Pública pode fazer ao ter evidências de que ele está tentando, né, se tornar insolvente para não pagar? Ele pode pedir a medida cautelar fiscal. Aí nós temos uma lei específica que trata dessa matéria, que é a Lei 8397, né, de 92. E lá nessa lei, abra lá, a Lei 8397 de 92, ele trata de alguns exemplos, algumas situações em que a Fazenda Pública pode pedir a medida cautelar fiscal. Aqui nesse caso, ele está tentando colocar seus bens em nome de terceiros, que é a hipótese do artigo 2º, né? O artigo 2º, inciso 5, fala que se ele for notificado pela Receita, e letra B, ele põe ou tenta colocar os seus bens em nome de terceiros, isso então caracteriza a possibilidade de medida cautelar, né? Aí o que aconteceu? Dias depois do deferimento da medida, veio a ser definitivamente constituído o crédito. E 90 dias após a constituição, a União propôs execução. Então aqui a medida cautelar é uma medida preventiva, né? De cautela, de prevenção, para que esse bem fique protegido. Então, primeira questão, pergunta. Foi correto o procedimento da União ao ajuizar a medida cautelar antes de definitivamente construir o crédito? Sim, pois o artigo 2º, inciso 5, a linha B da Lei 8397 de 92, estabelece que na hipótese de tentativa de colocar os bens em nome de terceiro, a Fazenda pode requerer a medida cautelar. Né? Até o próprio enunciado fala, a medida cautelar poderá ser requerida contra o sujeito passivo do crédito tributário quando o devedor, e aí ele põe ali, né? Observe que no caput do artigo 1º, pessoal, isso aqui é importante você saber, em regra, olha o que fala o artigo 1º, caput. O procedimento cautelar poderá ser instaurado após a constituição do crédito. Então veja que não exige-se uma constituição definitiva, né? E inclusive o parágrafo único desse mesmo artigo 1º, ele diz assim, ó, o requerimento, na hipótese do inciso 5, a linha B, que é exatamente essa que a prova está cobrando, independe de prévia constituição. Então, aqui é a prévia constituição definitiva, porque isso evita que o cara tente se desfazer do patrimônio, tá? Agora, veja só. Depois que a medida cautelar foi deferida, isso significa que os bens dele ficarão bloqueados. Aí, nessa hipótese, a Fazenda Pública passa a ter um prazo mais curto de execução, que é o prazo de 60 dias. Olha o artigo 11. Ela fala que quando a medida cautelar for concedida pela Fazenda Pública, aí o prazo para poder executar o devedor é de 60 dias. E o enunciado falou que a Fazenda Pública demorou 90. Então foi adequado esse prazo? Não, né? Pois o artigo 11 da Lei 8397 de 92, 8397 de 92, estabelece que na hipótese de deferimento da medida cautelar, o prazo para propositura da execução fiscal será de 60 dias e
o órgão demorou mais tempo. Pronto, né? Então não foi adequado o prazo, porque quando a medida cautelar é deferida, o prazo é de no máximo 60 dias, tá? Questão 11. Pessoa jurídica X é devedora do crédito tributário regularmente inscrito no valor de 1 milhão. Antes de iniciada a execução, decidiu alienar seu imóvel. Então perceba, ó, que ele já está regularmente inscrito em dívida ativa. Foi aquela questão que fizemos lá em cima, que a mera inscrição em dívida ativa já impede você vender. Tomado ciência, a Procuradoria moveu uma ação anulatória alegando fraude à execução. A. É correto afirmar que, não tendo sido iniciada a execução, descabe a arguição de fraude? Não, não é correto. Não. Pois, no direito tributário, a mera inscrição em dívida ativa impede a alienação de bens sem garantir o juízo, sem reservar, né, patrimônio para pagar o débito tributário, com base no artigo 185 do CTN. Aí ele fala assim, ó, mesmo que o devedor reserve bens suficientes para a garantia da dívida inscrita, a fraude à execução permanece? Aí não, né? Não, pois o artigo 185, parágrafo único do CTN, prevê que... Não, pois o artigo 185, parágrafo único do CTN, prevê que a mera inscrição em dívida ativa com reserva de patrimônio suficiente não caracteriza a fraude, tá? Gente, se eu tenho uma casa a dívida aqui é de 1 milhão, né? Eu tenho uma casa de 2 e vender, mas eu tenho um terreno de 5 milhões. Isso é fraude? Não, né? Eu reservei bens, né? Não caracteriza a fraude. Tudo bem? Então cuidado, é uma lógica, né? Questão 12. A pessoa jurídica Z fez uma declaração de débitos e créditos, que é a DCTF, e não pagou o referido débito. Meses depois, com o intuito de obter, né, uma regularidade fiscal necessária para celebrar um contrato com a pessoa jurídica de direito público, a pessoa jurídica Z realizou o pagamento do tributo. Entendendo que seu pagamento se deu de forma espontânea, face à ausência de qualquer procedimento do fisco, não efetuou o recolhimento da multa. Tá errada, né? A multa de mora é devida? Sim, né? Pois, no caso, não se aplica a denúncia espontânea do artigo 138 do CTN, visto que, no caso em tela, houve declaração de débito à época. E com isso, conforme entendimento do STJ na súmula 360, não é cabível o Instituto nos tributos regularmente declarados, mas pagos fora do prazo, né? Pagos a destempo, que é o que diz a súmula, significa pagos fora do prazo. Então, ou você não declara nada, e aí conta com a sorte de não ser notificado, e na época faz a denúncia espontânea, ou é melhor declarar e pagar, porque senão você não vai poder aplicar a denúncia espontânea. Poderia o contribuinte recolher espontaneamente os valores devidos, acrescidos de multa e encargos legais, após o início de um procedimento de fiscalização relativo ao mesmo tributo e período de apuração? Poderia recolher espontaneamente... Aí aqui não, né? Não, pois o Instituto da Denúncia Espontânea só se aplica antes de qualquer procedimento de fiscalização, conforme o artigo 138, parágrafo único do CTN. Deixa eu só confirmar aqui. CTN, artigo. Pessoal, não confia na memória. No dia da prova, olha o código para não errar à toa, tá? Exatamente, artigo 138, parágrafo único. Inclusive, olha lá no seu código se esse artigo 138, parágrafo único, você fez menção à súmula 360, que aí fica mais fácil, né? 13. João dos Santos, em abril de 2016, declarou à Receita Federal do Brasil os rendimentos que auferiu no exercício financeiro anterior, recolhendo o débito tributário do IR.
Apesar da declaração ter sido regular, o contribuinte não pagou imposto. Ó, mesma coisa da questão anterior. No mês seguinte, antes do início de qualquer procedimento, João emite a respectiva guia e faz o recolhimento. A. Em que momento o crédito tributário foi constituído definitivamente? No momento da declaração do contribuinte, conforme o artigo 150 do CTN e a súmula 436 do STJ. O fisco poderá cobrar a multa de João pelo pagamento feito após o vencimento, mesmo à luz do 138, que prevê o benefício da denúncia espontânea? Sim, né? Pois no caso em tela, não se aplica a denúncia espontânea nos tributos regularmente declarados, mas pagos fora do tempo, com base na súmula 360 do STJ. Tudo bem? Não se aplica. 14. Marcos dos Santos, em grave dificuldade financeira, embora tenha entregado, olha como cai esse assunto, hein? Sua declaração de ajuste, no último dia não pagou o IR devido, cujo valor era de 22 mil. Em agosto de 2018, o débito foi inscrito em dívida ativa e em dezembro do mesmo ano foi proposta execução fiscal. Marcos é proprietário apenas do imóvel em que reside, não tendo outros bens ou renda. Diante desse cenário, A. O referido imóvel responde... só uma coisa. Marcos é proprietário apenas do imóvel em que reside, não tendo outros bens suficientes para o pagamento da dívida. Não tendo outros bens, né? Diante desse cenário, responde a letra A. O referido imóvel responde? Não, né, pessoal? Não. Pois o único imóvel em nome do proprietário é considerado bem de família e com base no artigo 1º da Lei 8.009 de 90 é impenhorável por lei. Com base no artigo 184 do CTN, a totalidade de bens do devedor responde pelo tributo, exceto aqueles que a lei declara impenhorável, como no caso em tela. Tá? Então, pessoal, em regra, só se a dívida for do próprio bem, IPTU, por exemplo, né? Aqui é imposto de renda. Então, se é imposto de renda, não teria por que falar quem vai responder, tá? B. Se Marcos tivesse um imóvel e um automóvel para lazer, se Marcos tivesse um imóvel e um automóvel para lazer e efetuasse doação antes da inscrição em dívida ativa, mas após o vencimento, poderia ser presumida fraudulenta a doação? Não, né? Não, pois só se presume fraude a alienação de bens sem reservar patrimônio para pagamento da dívida após a inscrição em dívida ativa, conforme o artigo 185 do CTN. Tá? Então aqui a gente não vai poder presumir essa fraude à execução porque foi antes da inscrição em dívida ativa. Tudo bem? Pessoal, com isso então a gente finaliza mais um tema das questões que já foram cobradas em segunda fase para que você, então, no dia da prova, tenha a sensação de que você está fazendo um outro exercício que você já fez em casa, visto que os temas se repetem, né? A gente percebe que é raríssimo a gente ter uma pergunta totalmente inédita na prova. Todas as perguntas que são cobradas nas questões dissertativas ou até mesmo na tese da peça são temas corriqueiros do direito tributário, tá? Você pode até ser surpreendido? Pode, mas vai ser com uma questão. Por isso que se você fizer todas que nós estamos aqui disponibilizando para vocês, você terá facilidade no dia da prova de conseguir responder, tá bom? Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.